Bom, pessoal, tudo bom? Esse é o segundo vídeo. Esse vídeo a gente vai entrar mais no detalhe no Forms. Então, estamos gravando aqui essa sessão para que vocês possam utilizar para futuras turmas. E caso vocês tenham alguma dúvida, esse vídeo pode ser sempre bem útil. Retornar e dar uma olhada como é que a gente acabou atuando para o Forms. Então, para recapitular de forma rápida, o Forms ele foi utilizado na etapa 4, o cadastro. Então, no nosso escopo desse quadrimestre, a gente fez o levantamento dos dados, que foi buscar as EIAs-RIMAs, seja junto às empresas, ao IBAMA, na internet. Analisamos esses dados, então a gente entendeu como é que eles eram estruturados, como é que era o layout, como é que o arquivo apresentava as informações, então cada um tinha suas diferenças e a gente tentou achar similaridades dentro deles. Depois que a gente achou as similaridades, que principalmente era basicamente aí os estudos dos impactos do meio físico, biótico e antrópico, a gente acabou decidindo elaborar o Forms, porque ele facilitava a gente cadastrar se tinha ou não impacto naquele meio, né? E por que a gente faz esse cadastro? Porque a ideia aqui é a gente construir um inventário. Isso é uma coisa que a gente havia comentado também no outro vídeo, que o inventário nada mais é do que uma fórmula de facilitar as buscas, né? Então, o inventário, a gente tem ali uma massa, um banco de dados, a gente não conhece, desconhece todas as suas propriedades, e para facilitar a pessoa que vai estudar, e a gente deu até o exemplo da biblioteca da UFABC, então a gente tem um inventário de livros. Alguém teve que, em algum momento, pensar em como categorizar, seja aí o tema do livro, ordem alfabética, quantidade de folhas e etc., para construir exceções e fazer um aplicativo de busca que a pessoa consiga, com poucas palavras, informações, encontrar o que ela quer. Então, a ideia aqui é mais ou menos isso, é a gente fazer perguntas. Se você está procurando EIA-RIMAs na hora de fazer seu estudo que tem impactos no meio físico, biótico, antrópico, se são impactos positivos, negativos e assim por diante. Então, a ideia do inventário é basicamente essa, é achar similaridades entre os documentos que permitam, assim, a gente fazer uma categorização para que a gente possa, no futuro, através de um aplicativo, e a gente fez a sugestão do Power BI, da gente fazer buscas ou fazer análises quantitativas do nosso inventário. Bom, feita aqui a introdução, vamos para o Forms. O Forms, imagino que a maioria de vocês já tenha utilizado em algum momento da vida, seja para responder alguma pesquisa ou algo similar. Ele é bem simples de ser feito, aqui a gente está vendo já o resultado final. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar como é que ele é, a carinha dele. Mas ele é bem tranquilo, tenho certeza que você já em algum momento já usaram isso aqui, né? Ele praticamente aí são perguntas e respostas, né? Por que a gente acabou optando por ele? Porque, principalmente, ao você responder esse questionário, eu já vou entrar em mais detalhes, página por página, sessão em sessão, e o porquê que a gente escolheu essas perguntas, mas, basicamente, o porquê que a gente escolheu o Forms. O Forms foi escolhido porque, ao responder, ele gera automaticamente um sheets estruturado por colunas, e as colunas elas são basicamente as perguntas que nós temos lá. Então, por exemplo, nome do empreendimento era a nossa primeira pergunta aqui, nome do empreendimento. Link de acesso do documento, né, que a gente acabou usando aí, a gente colocou dentro do Google Drive da disciplina, mas às vezes podia ser, sei lá, o link do IBAMA, onde quer que seja que vocês acabarem encontrando aí o documento. O ano que o documento foi elaborado, tem algumas EIAs, RIMAs aí que precisam ser atualizadas, então a gente colocou o ano que ele foi redigido, tipo do modal, então são todas perguntas que conforme a gente vai fazendo aqui, ele vai já estruturando em colunas. E por que é importante ter essa estrutura em colunas? Bom, basicamente o Power BI, Tableau, Quillic e outras ferramentas de visualização que permitem interação do usuário, como se fosse um aplicativo, uma ferramenta, para que eles possam entender e que seja mais fácil até da gente estruturar, sem ter que usar
outras ferramentas de tratamento de dados, como o Alteryx. Se a gente fizer uma estrutura bem clean, bem limpa, em colunas, desde o princípio, a gente vai ter menos dificuldade lá na frente de criar o aplicativo. Então, vocês podem ver que as pessoas, ao responderem as perguntas, a maioria vai ser sim ou não. Então, existe impacto no meio biótico? Sim, ou poderia ser não. Ou aqui, por exemplo, existe impacto na fauna? Tem alguns que foram sim, outros não. Essas perguntas em que a pessoa só tem a opção 1 e 2, por exemplo, sim ou não, ou verdadeiro e falso, elas são muito boas para a gente quantificar ou mesmo fazer seleções positivas ou negativas, né? Já que as respostas são booleanas, só tem 2 tipos de respostas. Para o Power BI, ela funciona super bem. Então, basicamente, para quase todas as perguntas aqui, tirando algumas de quantitativas, em que a pessoa coloca aí quantos impactos foram identificados para cada um desses meios ou subtemas dentro dos meios, a maioria das nossas respostas foi de sim ou não, para facilitar lá na frente, a estruturação do nosso Power BI. Então, essa é uma parte muito importante. Caso vocês venham a criar mais perguntas no formulário, a minha recomendação é que você restringe o usuário por meio de perguntas de verdadeiro ou falso. Então, deixa eu até avançar aqui um pouco no Forms. Então, esse aqui é o nosso Forms, só para vocês verem a carinha da pergunta de verdadeiro ou falso. Aqui é um tipo de pergunta que a pessoa pode escrever o que ela quiser. Então, aqui a gente pode colocar o nome do empreendimento, sei lá, o FABC. Eu permito o usuário escrever. E sempre isso é um risco, a gente acaba evitando esses campos, só quando é extremamente necessário, a gente acaba liberando esse campo de digitação para que o usuário possa escrever, mas porque aqui pode ter erro na hora de escrever, né? E isso impactar lá o banco de dados, ou as pessoas usarem maiúsculo, outros usarem minúsculo, com acento ou sem acento. Esse tipo de tratamento, depois, através de uma ferramenta chamada Alteryx, vocês conseguem de forma rápida e fácil arrumar todo o banco de dados de uma vez só. Mas para mitigar, e aqueles que não forem usar essa ferramenta do Alteryx, que é só para tratamento de banco de dados, às vezes vocês podem alterar no próprio Sheets aqui, né? Arrumar na mão como é que está o banco de dados. Você pode, já que ele é totalmente editável. Mas sempre bom evitar esses campos de digitar, né? Fora, já deixa a resposta pronta para que o usuário apenas selecione. Tudo bem? Então, aqui o primeiro, que é o nome do empreendimento, o link para onde está o documento. Então, não sei, BR, algo assim no sentido, quando que foi a data do documento. Então, isso aqui dentro do nosso Forms, é uma opção de data. Aqui também é um link, é igual a essa pergunta aqui, o do IBAMA. Então, é um campo que a pessoa pode ter o erro aí na hora de digitar. Tipo de modal, aqui não tem problema, a gente colocou os 3 que a gente estava no caso atuando, ferroviário, rodoviário e hidroviário. E aí, para trabalhar, né, o grupo 5, que ajudou, que a gente trabalhou de forma colaborativa para a construção desse formulário, eles trabalharam com Maps, e no vídeo deles, eles provavelmente falaram sobre a construção do My Maps. Então, para poder integrar tanto o Forms, Power BI, banco de dados com o My Maps, a gente recomenda aqui colocar as coordenadas. Para colocar as coordenadas é bem simples, vocês vão praticamente entrar no Google Maps, acha o empreendimento, então aqui eu dei um exemplo do Porto de Manaus, digitei praticamente Porto de Manaus, e aí na hora que ele faz o tiquezinho aqui no mapa, basta você clicar com o botão direito em cima dele, e a primeira opção, na hora que você clicar, ele já vai copiar automaticamente para o Ctrl+C do seu computador. Então ele já salva automaticamente. Mas tem aqui aí explicando aqui como é que funciona, caso alguém tenha dúvida. Então ele já copia para você, e a ideia é só jogar aqui esse campo, essa informação da latitude e longitude. Então, isso aqui vai ajudar caso vocês trabalhem também junto com o My Maps, e não só com o My Maps, o Power BI também permite você criar mapas. Então, caso vocês queiram criar mapas, ou às vezes até migrar depois para um QGIS da vida, ou alguma coisa assim nesse sentido, tendo as coordenadas, por mais que o Maps trabalhe num sistema e depois no QGIS vocês vão trabalhar no Sirgas, nesse sentido, pelo menos você tendo a longitude, a latitude já catalogada, por mais que tenha que passar por uma transformação, já é um grande avanço.
Então é super simples, assim, é só entrar dentro do Google Maps, botão direito no empreendimento que vocês estão cadastrando e vocês vão já obter as coordenadas de longitude e latitude. Bom, esses botões aqui de voltar, próximo, isso aqui é uma quebra de sessão. Então, na hora que você está trabalhando aqui, deixa eu voltar aqui, que aqui é o modo edição, né? Então, só para vocês entenderem, aqui é onde eu estou respondendo, é como se eu fosse um usuário respondendo as perguntinhas, e aqui eu estou vendo a construção. Então, aqui na construção eu posso fazer sessões. Então, toda vez que tem um botão de avançar ou voltar, próximo e voltar, aqui na parte de escrever, porque eu criei uma sessão aqui no modo de edição. Então, só para vocês verem, essa primeira edição é o cadastrão, é o inicial, é como se fosse o cabeçalho, que tem as principais informações do empreendimento, e aí eu vou quebrando por sessões. Isso me ajuda, principalmente, em perguntas se a pessoa tem ou não aquele impacto. Então, por exemplo, a próxima pergunta é em relação ao meio biótico. Então, se ele não tiver nenhum impacto no meio biótico, eu não preciso responder todo o formulário do meio biótico, né? Eu vou perguntar se tem impacto na fauna e impacto na flora. Não vou perder esse tempo com o meu usuário, né? Até porque tem muita coisa para cadastrar. Então, nesse sentido, o legal da quebra por sessões é que ela permite, na hora que você escolhe o tipo de resposta de múltipla escolha, então que você tem vários tipos, eu recomendo sempre escolher o de múltipla escolha, que você força o usuário a escolher sim ou não, porque se você deixar em caixa de seleção, pode ser que ele clique sim ou não, ou pode ser que ele clique em sim e não, isso vai atrapalhar, porque aí a respostinha aqui vai aparecer sim e não, com ponto e vírgula separando elas. Então, é sempre importante escolher a resposta do múltipla escolha, porque ela te força, geralmente bote duas opções, porque aí vira verdadeiro e falso, sim e não, é uma resposta booleana. Mas quando você bota múltipla escolha, se você vier aqui você força o usuário a escolher, então é importante selecionar esse campo de obrigatório, e aqui você vem nas mais opções, nas três bolinhas, que você vai forçar ele a ir para a sessão com base na resposta. E aí ele permite, dependendo do que ele responder, você migrar o nosso usuário para a sessão desejada. Então vamos fazer um teste. Aqui na tela que eu estou mostrando para vocês, eu estou perguntando se eles têm impacto no meio biótico. Se sim, ele vai para a próxima sessão, que é a 3. Se não, ele vai para a sessão 7, que já é os impactos no meio físico. E aqui é bem simples, tá, pessoal? Basta clicar nesse botão adicionar sessão que ele já faz a quebra. É como se fosse no Word, o quebra de página, né? Você clicou aqui, ele já vai criar aqui a sessãozinha, né? E na própria sessão eu posso escolher para onde que ele vai continuar, tá? Eu já deixei na ordem sequencial, mas se você não quiser seguir sequência, dava para você escolher para onde vai depois que ele acabar essa sessão. Então vamos lá. Aqui eu estou já na pergunta do meio biótico. Então, se eu clicar sim, eu estou esperando o quê? Ir para a pastinha para as perguntas do meio biótico. Então, sim, vou perguntar se tem impacto ou não na fauna. Mas se eu tivesse clicado não? Bom, se eu clicar não, eu já pulo, eu já ganho tempo com a pessoa que está cadastrando, já tem bastante coisa, eu já pulo para o próximo meio, né? Que no caso aqui seria o físico. Se eu clicar sim, eu vou acabar vendo, por exemplo, corpos d'água, solos, poluição no ar. Agora, se eu também clicar não, eu já vou pular para o próximo, caso o empreendimento não tivesse esse tipo de impacto. Então, vamos supor, não tenho aqui, só tenho socioeconômico aqui, no antrópico. E aí, sim, eu vou lá e respondo as perguntinhas relacionadas ao meio antrópico. Beleza, pessoal? Essa é a importância para criar as sessões. Então, para criar uma sessão, basta você vir aqui, adicionar sessão. Para adicionar uma perguntinha, é só vir aqui, passa o mouse, sempre que você tiver dúvida em relação a algum ícone, que está tudo em português, e ele vai te explicar aqui mais ou menos o que cada uma dessas coisas estão fazendo. Então, adicionar pergunta, adicionar sessão, usar sempre, se possível, aí o modo de múltipla escolha, que é o melhorzinho para vocês trabalharem com banco de dados. Não esquecer de clicar em obrigatória. Se vocês quiserem direcionar a pessoa para uma resposta, para uma sessão específica com base na resposta, seleciona esse campo que vai liberar essa parte aqui de lista para você escolher para onde vai. Mas, basicamente, não tem mistérios aqui o Forms. São perguntas, geralmente de verdadeiro ou falso, de sim ou não, para a gente saber se tem ou não aquele tipo de impacto na IARIMA que você tiver cadastrando. Geralmente as rimas elas acabam vindo algumas com uma tabelinha resumo de quantos impactos tem.
Então, essa foi uma outra pergunta. Aqui também é um texto curto, mas eu restringo o tipo de resposta. Então, ao contrário da primeira, que eu perguntava o nome do empreendimento, deixava a resposta livre, vocês podem escolher que tipo de resposta vai ter aqui dentro dessa resposta curta. Se vocês forçarem eles por exemplo, quando você perguntar um número, você pode, por exemplo, forçar que seja um número, né? E aí você pode botar uma regrinha, porque você coloca como obrigatório, e maior, que se ele falou que tem impacto no meio biótico, eu botei maior que 0. Então, caso ele não digite nada, vai ficar ali um campo de texto, de informação, aparecendo para ele, favor inserir um valor. Vamos fazer aqui um teste. Vamos tirar aqui. Então, sei lá, vamos botar um 0. Aqui, ó, favor inserir um valor. É como se fosse um valor válido. Ele só aceita acima de 0. Eu estou informando ali meu usuário, porque aqui não faz sentido. Se ele disse na pergunta anterior que existe impacto no meio antrópico, seja ele positivo, né, benéfico ou negativo, existe pelo menos um. Então, aqui vai acusar o erro até ele colocar um valor que seja aceito. Beleza? Bom, basicamente, o Forms é isso, pessoal. Eu consigo depois aqui nas outras abas. Então, aqui a aba de perguntas. Então, posso criar diversas seções, ó, do ar, do solo, corpos d'água, né, corpos hídricos, flora. E as perguntas sempre as mesmas, tá? A gente manteve a estrutura para que não tenha grandes diferenças na hora de você fazer o catálogo, né? Para que o complemento ali do seu banco de dados seja igual para todas elas. Então, as perguntas se repetem para cada um dos subtemas aí dos meios. Então, se existe impacto sim ou não naquele, se existe impactos benéficos ou adversos. Essas do adversos até a gente chegou a discutir após a apresentação, que é muito difícil você ver uma IA-RIMA que só tem impacto benéfico, né? Então, talvez, aí fica como sugestão, revisar. Em vez de perguntar, existem impactos adversos na fauna, a gente perguntar quantos impactos adversos existem na fauna. Esse aqui é um exemplo, tá? Eu pergunto os impactos adversos em todas as categorias. Mas como geralmente as rimas elas focam mais nos impactos adversos, benéficos vocês vão encontrar mais no meio antrópico, que está comentando que vai gerar mais emprego, economia ali para aquela região, mas em geral são impactos adversos. Então talvez aqui perguntar de forma quantitativa, quantos são. E a ideia aqui, pessoal, uma coisa que a gente até discutiu junto com o professor, não é vocês praticamente passarem a limpo aquela IARIMA, falar esse impacto diverso no solo porque vai ter ali vazamento de mercúrio, não sei, estou dando um exemplo. Mas aqui é para uma pessoa que vai estudar de forma quantitativa, qual o empreendimento que tem mais impactos? Qual o empreendimento que tem mais impactos benéficos na fauna? Aqui é um jeito fácil, como se fosse o exemplo que eu dei da biblioteca. Você não quer saber todo o conteúdo que tem no livro. Quem quiser saber, a ideia é que, por isso que a gente cadastra aqui o link lá em cima. Então, a pessoa que for estudar, o pesquisador ou quem for continuar aí esse trabalho de pesquisa do Arconaut, se ele quiser, em algum momento, identificar um empreendimento que chame a atenção por uma categoria, por causa de um motivo X ou Y, então vamos dar um exemplo, efeitos benéficos na flora. Ele vai simplesmente usar o Power BI, filtrar benéficos, então ele vai clicar no filtro benéficos, e vai ver qual que tem mais impactos benéficos naquele meio. E aí, se ele quiser ler e compreender o porquê que aquela empresa quantificou todos esses impactos benéficos, ele vai ter o link aqui de acesso, porque a gente está cadastrando justamente na segunda pergunta o link para que ele possa ler. Então, é que a ideia não é fazer a transposição de todas as informações presentes na EA-RIMA, mas sim achar informações, seja elas quantidades, se existe sim ou não aquele tipo de impacto, para que a pessoa possa lá na frente fazer uma busca por filtros e facilitar ele encontrar o link que ele quer estudar. Talvez outras melhorias aqui que eu faria, e aí é uma sugestão, talvez depois do nome do empreendimento, adicionar aqui uma pergunta, então vou até clicar aqui para adicionar uma pergunta, qual o estado? E aí, e aí pode ser até uma múltipla escolha, dá para cadastrar aqui o nome de todos os estados, pode ser também uma lista suspensa, então aí a gente vai colocando aqui o nome dos estados, São Paulo,
tá? Ceará, aqui do Norte, Bahia. Porque, assim, outra coisa que é legal, às vezes, de filtrar, e aí a gente estava até deixando passar nessas perguntas, pelo menos nesse formulário que a gente tem aqui, é que eu não perguntei o estado, eu dei o geoposicionamento, a gente pergunta o geoposicionamento, mas não pergunta qual região do Brasil e qual o estado. E talvez lá no Power BI, lá na frente, esse seja um filtro interessante. Às vezes a pessoa quer saber quais são todas as EAS-RIMAs que já estão cadastradas para o estado do Amazonas, do Pará. Então, talvez a adição dessa pergunta seja interessante. Mas eu não vou fazer nesse momento nenhuma edição, porque aí entra uma outra questão importante. Se a gente começar a cadastrar perguntas, etc., isso vai impactar meu banco de dados. Então, aqui, meu time, a gente, o grupo 4 e 5, a gente já cadastrou algumas aqui, mas toda vez que a gente faz edições, as colunas elas acabam mudando. Por exemplo, aqui já adicionou qual o estado. E eu não tenho resposta para essas aqui, porque eles já preencheram, já foi, né? Então, toda vez que vocês adicionarem uma pergunta, vocês editarem uma pergunta, isso vai acrescer ou reduzir perguntas, aqui colunas, isso vai impactar no meu banco de dados. O Power BI também é bem sensível em relação à ordem dessas perguntas. Então, talvez a melhor coisa, quando vocês começarem a trabalhar, né, com o banco de dados, seja revisar, deem uma olhada. Aqui a gente teve algumas ideias, mas como a gente teve que passar por todas as outras etapas, que nem a gente apresentou aqui no trabalho, talvez não tenhamos tido tanto tempo assim para fazer a revisão mais crítica da etapa do cadastro. Talvez aqui outras perguntas como essa que eu estava comentando, de perguntar qual que é o estado, quantitativos de impactos benéficos e aqueles que são adversos. Será que a gente coloca aonde tem mais impacto? Se é na área próxima, na área intermediária, não sei. A AIDA, deixa eu até ver aqui. ADA, AI, AID, não sei. A gente já pensou em diversas formas. Esse aqui é até um formulário antigo que a gente tinha feito aqui, de outras opções, né? Que eu acabo às vezes entrando aqui. Esse aqui é o mais atual. Mas, assim, acho que o primeiro passo que eu faria nesse próximo quadrimestre é, gente, dê uma olhada em rima, leiam, peguem algumas de exemplo e verifique se você fosse buscar ela, fosse pesquisar ela num sistema igual da biblioteca, por exemplo, e a ideia é que você achá-la de forma rápida. Será que esses dados, será que essas perguntas, elas são suficientes? Então, essa acho que é a grande questão. Verificar se, do jeito que está estruturado o Forms, ele é o suficiente para realizar buscas rápidas e que vocês achem de forma específica ou mais clara e estruturada o que vocês estão buscando. Então, por isso que é importante aqui, só dando um exemplo aqui, mostrar como é que era esse anterior, né? Então, aqui, nesse anterior, a gente tinha uma lista suspensa de alguns empreendimentos que a gente estava analisando, e aí a pessoa ia clicando, ia forçando a clicar ela em um desses impactos. Aqui, qual que era o problema? Ela é mais específica do que essa outra que a gente está tendo, aqui eu vou mostrar até umas respostas, só que, por exemplo, aqui você cadastrava praticamente impacto por impacto, então aqui dava mais trabalho, né? Uma outra versão mais antiga do que essa, em vez da gente usar esse que você força a escolha da pessoa, a gente acaba usando o que a pessoa ela pode escolher a caixa de seleção. Essa aqui sempre dá problema, tá? Então, sempre múltipla escolha e forçando a pessoa a escolher um. Mas mesmo assim, esse modelo que a gente tinha feito aqui, só para dar um exemplo, a gente tinha que cadastrar às vezes mais que um, porque só não tem esse. Aqui só era um impacto que a gente estava descrevendo, né? Então, vamos supor, o empreendimento tem 90 impactos. Então, por impacto, vai ter que cadastrar 90. E esse não é o intuito. O intuito não é sair cadastrando todos os impactos, mas sim dar um resuminho, né? Tem ou não tem? Tem ou não tem? É de que tipo? Qual que é o subtema? Às vezes, se esses subtemas aqui, por exemplo, flora e fauna não forem o suficiente, às vezes vocês colocarem qual que é o tipo do bioma que está sendo impactado. Pô, eu queria pesquisar o aquático, não sei. Aí talvez quebrar em mais sessões com perguntas de verdadeiro ou falso. Porque aí é mais rápido, a pessoa vai cadastrar aquele empreendimento uma vez só. Então, vou fazer o Porto de Manaus, vou responder. É bastante pergunta? É. Mas eu vou responder uma vez só.
Aqui não, aqui eu vou gerar várias perguntas para que eu possa ter de forma completa os impactos daquele empreendimento. Então, assim, foram feitos diversos formulários. Esses dois modelos a gente deixou aqui. Então, tanto o teste 1 quanto o teste 2, eles estão no e-mail que a gente criou, construiu aí para a disciplina. Esse e-mail que está disponível através do professor, vocês podem pegar login e senha. Mas a gente tem tanto esse primeiro modelo, que a gente cadastrava impacto por impacto, então gera mais trabalho, ele é mais completo, mas eu não sei se essa completude é o necessário, é o que a gente busca. E o teste 2, que ele é mais booleano, verdadeiros e falsos, para facilitar na hora de fazer o filtro, se eu quero uma coisa ou outra, também para levantar quantitativos, se tem ou não tem esses impactos. Pessoal, eu acho que, em resumo, a gente percorreu por todo o formulário, tanto a sua construção, né? Tem esses campos adjacentes para você adicionar o que vocês querem. Então, imagem, eu adicionei algumas imagens, por exemplo, essa aqui, e essa aqui para usuários só facilitar de forma mais rápida, que é a fauna, a flora. Ele é bem intuitivo. Barra aqui da direita para vocês escolherem o que vocês querem adicionar, pergunta, imagem, sessão. Focar mais em pergunta de múltipla escolha, que você obrigue o usuário, tá? Booleana, 2 perguntas, vai facilitar lá no Power BI. É legal também a gente dar uns resuminhos de como é que estão as respostas, quem já respondeu, eu consigo ver quem são os usuários. Então, aqui, por exemplo, a Tainá de Deus já respondeu 2 vezes. Na verdade, isso, tem 2, eu posso ver, nós já respondeu 2 vezes, eu posso ver a pergunta 3 vezes, desculpa. Posso ver a pergunta dela 1, a 2, a 3, então ela cadastrou 3 empreendimentos. Eu tenho alguns resumos de como é que foram essas respostas, eu posso ver uma de cada uma delas, individual. Para você ir para a planilhinha, é só clicar aqui que ele já te joga lá para a planilha. E a pessoa que responde, cadê? Esse aqui, depois dá para ver no final também como é que tá a estatística. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. De como é que estão as respostas, né? Deixa eu ver se vai aparecer. Você pode também enviar para o seu e-mail, se você quiser ter o extrato, ou também não é necessário, né? Vocês podem simplesmente vir aqui no banco de dados. Bom, pessoal, praticamente isso. Aqui, ó, nessa própria parte de resposta, a gente vê quem respondeu, nome do empreendimento, a gente consegue ver algumas estatísticas, mas não são tão úteis, tá? Que a gente só respondeu o hidroviário. Mas o BI vai fazer mais ou menos isso, né? Só que mais interativo. Você vai clicar e você vai conseguir filtrar todos os outros gráficos ao mesmo tempo, né? Beleza? Show de bola. Ele gera diversos gráficos conforme as respostas do usuário. Beleza? Então, vou fechar por aqui essa sessão. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vocês podem entrar em contato através do professor, ele tem o nosso contato. E aí a gente pode aí solucionar algumas dúvidas aí, prestar algum suporte nessa jornada, nesses próximos quadrimestres, tá bom, pessoal? Bom, muito obrigado. Eu sou o Rafael Quaresma. Espero ter ajudado de alguma forma vocês com esse vídeo e também apresentando um pouco de qual foi a ideia de como é que se faz esse inventário, beleza? E a gente vai ficando então por aqui. Meu agradecimento e boa sorte a todos vocês esses próximos quadrimestres.